Saudações fraternais filhos de Sofia. O projeto Sabedoria Arcana é uma iniciativa que visa a expansão da consciência através de podcasts e livros. O objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências que possam inspirar ao buscador, para que o projeto possa continuar produzindo conteúdos de qualidade e alcançar cada vez mais pessoas. É necessário contar com a colaboração financeira dos ouvintes e leitores que se identificam com a proposta e valorizam o trabalho realizado. A sua contribuição é muito importante para a manutenção de equipamentos e despesas do projeto, como hospedagem de nosso site, edição, divulgação, entre outras. Você pode colaborar com o projeto Sabedoria Arcana, através do QR Code que está à direita do vídeo ou com a nossa chave Pix, que está na descrição do mesmo, doando qualquer quantia. O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Olá a todos, saudações fraternais, saudações arcanas, saudações a todos os descendentes da sabedoria das eras. Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast Sabedoria Arcana, o qual, como vocês já bem sabem, está disponível no site sabedoriaarcana.com.br e em todas as grandes mídias sociais. Está no TikTok, está no YouTube, está no Facebook, está no Instagram. Então, não deixe de nos curtir, compartilhar para aquelas pessoas que vocês sabem que têm interesse e se manter aqui conosco, porque sempre continuaremos fazendo esse tipo de trabalho. E o podcast Sabedoria Arcana, como vocês bem sabem também, mas não quero demais reiterar, ele não toma partido de nenhuma confissão religiosa ou mística específica, mas antes ele tem como interesse trazer pessoas que vão trabalhar assuntos que são considerados de interesse para o público que curte esoterismo, misticismo, ocultismo, e essas são geralmente pessoas especialistas no assunto, como aqui no caso de hoje, que eu e meu querido amigo, colega aqui do projeto, companheiro de lutas aqui nesse projeto, né, o Adílio Jorge, vamos entrevistar que é a Ana Lúcia do Nascimento, para um tema que é um tema de enorme relevância para todos aqueles que desejam estudar temas como a tradição primordial, temas como o cristianismo, o judaísmo e outros temas místicos, que é os essênios. Então a gente hoje vai trazê-la aqui, que é uma pessoa bastante conhecedora dos essênios. E a Ana Lúcia, ela tem uma formação que é uma formação bastante variada, eu diria, né? E não menos qualificada. Ela é mestre em Letras e Ciências Humanas pela Unigran Rio. Ela é professora do Instituto de Educação de Surdos, né? É o INE, certo, Ana? É o INE, isso. Ela é psicopedagoga, especialista em neurociência aplicada, aprendizagem pela UFRJ, especialista em neuropsicologia clínica pelo Instituto de Neurociências Aplicadas. Ela é palestrante em diversos lugares. Não direi todos, né? Mas eu já cheguei a acompanhar a palestra da Ana Lúcia na antiga Miss Corta Rosa Cruz. E também já fez uma participação num canal que eu mantenho no YouTube, que é o canal Pablo Bispo, né? Há bastante tempo. Então, eu posso dizer que é uma palestrante bastante qualificada. E vai hoje conversar conosco acerca dos essênios. Então, eu convido aqui a esse bate-papo, não diria uma entrevista formal, mas de todo modo é uma oportunidade que a gente tem de conhecer mais, se aprofundar a respeito. Convidaria aqui o Adílio também a fazer as nossas saudações iniciais e a gente poder começar esse bate-papo com a Ana Lúcia sobre os essênios. Olá, saudações arcanas para todos.
É um prazer estar aqui com dois amigos, né, que além de conhecedores, são pessoas especiais para mim, a Ana Lúcia e o Pablo. Eu tenho certeza que todos vão gostar, porque ela é uma pesquisadora, já fez conferência recentemente sobre isso, tivemos a oportunidade de assistir. E é um tema que vai perpassando por várias tradições. Então se fala bastante dos essênios, de filmes, canais de história, livros, organizações iniciáticas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, sempre lembrando que nós não somos detentores da verdade total. Então a Ana e nós fazemos nossas pesquisas e sempre colocamos aqui aquilo que nós descobrimos, as nossas opiniões, que estão sempre sendo revisadas e pesquisadas na academia e mesmo nas organizações iniciáticas, se assim for o caso. Então, esse bate-papo de hoje vai ser a visão que nós temos, como acontece em todos os programas, sobre a temática de hoje. E vai estar sempre aberto para mais aprofundamentos. Então, acho que podemos passar a palavra à nossa convidada, Ana Lúcia do Nascimento. Isso. E dentro disso, Ana, além da saudação ao público, né, eu já deixo de cara a primeira pergunta, né? Que é... a gente tem que falar as coisas enquanto lembra. Que é, quem são os essênios, né? Começamos pela mais fácil, né? Essa é a mais fácil. Quem são os essênios? Então, esteja à vontade, por favor. Primeiro, obrigado, né, pelo convite, é muito especial, tanto o tema quanto o momento que eu partilho aqui com vocês, né, e todos que poderão assistir a gente em algum momento. E falar dos essênios realmente é um desafio, né? Porque a gente está pensando também numa sociedade do passado, mas automaticamente o que essa sociedade nos permite atualmente, né? Então, é um conhecimento, como se falou no início, é um conhecimento da tradição primordial. Esse conhecimento é que me levou, né, a estudar um pouco mais sobre os essênios, porque nosso conhecimento inicial era mais assim da área mística, da área espiritual, religiosa, né? Então, eu tenho como base, vou colocando aqui a literatura para nós nos situarmos, porque como letras, né, como da área de letras, eu acho interessante também a gente entender por que a gente escolheu determinado autor e não outro para falar de um determinado assunto, né, e para investigar determinado assunto. Eu escolhi o livro A Vida Mística de Jesus, de Spencer Lewis. É lógico que outros místicos, religiosos, né, estudantes também, sem esse rigor científico, também já escreveram sobre os essênios. E, ao mesmo tempo, eu pude buscar na ciência, ou seja, com os pesquisadores, né, dos manuscritos do Mar Morto, saber um pouquinho mais sobre essa comunidade, essa seita que alguns conhecem com essa definição, né? E depois a gente vai vendo que falar dos essênios como uma seita está assim um pouco distante da realidade deles. Tá? Então, Spencer Lewis, né? Falando aqui desse autor, ele traz a ideia de que os essênios eles faziam parte da grande fraternidade branca, era um ramo, né, da grande fraternidade branca que teve início lá no Egito. Então, era a fraternidade essênia, e com dois polos principais, uma no Egito, né, e outra na Palestina. Eles eram chamados ali, nesses dois lugares, de essênios, mas em outros lugares, essas pessoas também da fraternidade recebiam o nome de terapeutas, porque tanto essênios quanto os terapeutas, eles tinham também a ideia, né, a prática da cura, de buscar a medicina, né?
daquela época para trabalhar também as doenças, né? Os problemas, né? Até mesmo mentais ou psicológicos que atrapalhavam o desenvolvimento das pessoas. Então, eles tinham essa prática também da cura. Os essênios, eles eram humanistas. Eles procuravam não fazer parte de um único grupo, mas conhecer outras pessoas, outras culturas e assimilar esse conhecimento, né? Isso também é uma coisa interessante, porque a gente pensa em uma cultura local, ela fica limitada àquelas pessoas, aquele conhecimento fica limitado. E depois a gente pensa numa cultura maior, numa cultura global, uma cultura que assimila outras culturas. E ela vai ganhando em conhecimento, vai podendo também passar novos conhecimentos, né? E esses eram os essênios, trazidos aqui por Spencer Lewis. Nesse livro, A Vida Mística de Jesus, a edição que eu leio, né, essa que eu apresentei agora, ela é de 1973. Então, os editores fizeram uma observação, mostrando que em 1947, né, 46 para 47, foram descobertos os manuscritos, né, nas cavernas do Mar Morto, e esses manuscritos trouxeram muitas novidades que se repetiam a partir do escrito de Spencer Lewis, que foi de 1929, anterior ao descobrimento dos manuscritos do Mar Morto. E isso é interessante, né? Mas, ao mesmo tempo, faz a gente buscar também as pesquisas científicas no sentido de que, opa, vou ver o que eles falam também, né? Vou ver o que os cientistas falam sobre os essênios. É importante isso também. E a gente buscou também o contato, e aí foi o contato mesmo, né? Que eu procurei os pesquisadores, fiz assim uma busca criteriosa na internet e acabei achando o professor Fernando Mattioli Vieira. Ele é professor da Universidade de Pernambuco, né? Ele é professor de História, e ele lançou esse livro em 2017, que foi o momento em que estava se completando 70 anos da descoberta desses manuscritos. Então, ele e outros pesquisadores, né? A maioria professores de universidades brasileiras, mas também pesquisadores, né? Historiadores, arqueólogos, também estrangeiros, né? Da Espanha, de Portugal, e escreveram, né? seus pensamentos, trouxeram seus pensamentos para esse livro aqui. Também consultei um outro livro interessante com uma participação desse professor Fernando, né? O que eu agradeço muito a contribuição dele para esse meu conhecimento, porque nós conversamos muito através mesmo do WhatsApp, né? Era um momento em que ele podia estar conversando e foi muito interessante, porque ele falou dessas pesquisas, né, no Brasil, e me deu assim muito suporte para compreender os essênios. Para a ciência, né, para esses pesquisadores, os habitantes ali de Qumran, que é um local que eles hoje trabalham com muito afinco, porque encontraram vários manuscritos em 11 cavernas, e esses manuscritos têm um valor inestimável, porque basicamente eles trazem a cultura e a religião de um povo que viveu naquele assentamento, ali naquela área próxima ao Mar Morto, na área de Qumran, que assim nos remete à Bíblia hebraica, né? Mas que é uma relação com a nossa Bíblia cristã,
que é o Velho Testamento. Então, todos esses escritos estão guardados lá, estiveram guardados lá, hoje em dia estão em museus, em lugares reservados para esse estudo, né? Para tentar preservar mesmo esse material. Essas investigações, tanto da arqueologia, né, do material que consta ali nesse assentamento e nessas cavernas, né, os próprios vasos que foram guardados, eles remetem a uma relação entre as cavernas e esses moradores desse assentamento em Qumran, tá? Isso faz eles pensarem, né, que é muito mais provável que os moradores do século II a.C. até o século I depois de Cristo foram os essênios que habitaram ali. E foram os essênios que ou escreveram ou reescreveram a maioria daqueles manuscritos. E nos assentamentos, vários materiais permitem entender que esse material foi produzido lá, né? Os próprios vasos onde estavam guardados foram produzidos lá porque acharam repartições com característica de um material manufaturado, ou seja, eles produziam os vasos ali e eles tinham fornos que pareciam, né? Foi atribuído também o cozimento do barro, né? Porque se trabalha o barro, mas também se coloca no forno para ele se consolidar, né? A peça ficar inteira. E onde eles armazenavam? Então, no assentamento, eles conseguem identificar algumas principais partes, onde houve o trabalho escrito, além das cavernas. As cavernas, algumas cavernas, as principais cavernas, elas tinham só o acesso de quem estava no assentamento para a caverna. Quem estava fora da caverna, do assentamento, não teria condições de acesso. Então, se associou ao escrito, aos manuscritos e o assentamento, os habitantes daquele assentamento. Bom, nesse caso, então, acho que agora o Adílio... Eu queria fazer uma perguntinha, esqueci de ligar o som. Isso. Não, umas coisas interessantes. Eu não consegui anotar aqui. O professor Fernando é da onde? Da Universidade de Pernambuco. Pernambuco, né? Tá, legal. Brasileiro, né? Isso é importante. A gente tem pessoas no Brasil enfatizando isso, né? Não é uma realidade fora. E ele faz questão de escrever, né, no livro aqui, que existem vários brasileiros com trabalhos maravilhosos e mostrando que realmente o Brasil tem uma produção muito boa desse material, né, dos manuscritos. E eu me lembro também que são 3 pequenas observações. Essa é uma. Alguns pensadores antigos falaram dos essênios também, assim, cronistas de época, ou da época de Jesus, ou posteriores, porque você mencionou, né, contemporaneamente aí, século XX, né, XXI, mas existem fontes mais antigas. E a segunda coisa era sobre o Spencer, né? Como é que o Spencer conseguiu se antecipar? Não sei se você tem essa ideia. Uma curiosidade que eu fiquei com a sua palestra. Como é que o Spencer conseguiu, com 18 anos mais ou menos de antecedência, né, por aí, se antecipar a uma descoberta dos manuscritos com um livro da década de 20? Eu acho assim, muito bonita essa pergunta, né? E as respostas também, porque eu já ouvi pessoas, né, questionando, mas por que ele escreveu isso, né? Exatamente essa pergunta. Em que material ele consultou o quê? E ele coloca, né, também na introdução do livro dele, que o material que ele consultou foram crônicas, manuscritos, né, próprios mesmo
dos templos, né, que ele pôde visitar, e ele esteve no Tibete, na Índia, né, próprio Egito, vários momentos lá na Palestina também, vários momentos ele teve contato com pessoas, né, que tinham determinados manuscritos e falavam sobre os essênios também. Falavam sobre os essênios e falavam sobre a grande fraternidade branca, né? Então, ele teve condições de escrever sobre Jesus Cristo, sobre Jesus, e aí depois a gente fala do Cristo, né? Porque ele teve esse material. Além desse material, ele fala também da consulta à Bíblia cristã, né? Que eu acho interessante, porque o tempo todo ele cita algumas passagens da Bíblia no livro. E depois a gente vai ver também que o material lá de Qumran é exatamente aquele material que compõe o Velho Testamento. Então, eu acho essa sincronicidade, né, que não é uma sincronicidade, mas, na realidade, antes da descoberta dos manuscritos ali de Qumran, vários outros manuscritos em vários lugares, eles foram descobertos também. Só que eles enfatizam o de Qumran, do Mar Morto, né, o que eles chamam manuscritos do Mar Morto, porque ali tinha um material mais denso e uma quantidade maior. Foram quase 900 manuscritos e fragmentos, né, antigos, de escritas bíblicas e não bíblicas, né? Então, as bíblicas estavam basicamente na caverna 4, por isso essa caverna também é importante. É lógico que tinham em outras cavernas também, né? Mas a caverna 4, que o Spencer Lewis, que na realidade eu acredito, né? Quer dizer, acredito não, tenho certeza que essa foto já é do tempo mesmo de 1947 ou 49, que eu acho que eles foram a Israel nesse período. Os Rosa Cruzes, né, que eu estou falando. Porque existem duas fotos relacionadas com aquele assentamento. Uma foto que mostra um espaço que eles chamam de refeitório, e realmente os pesquisadores atribuíram aquele espaço a um refeitório comunitário, né? E tem uma outra foto também de um oficial, e aí está escrito aqui no livro, que é um oficial, né, do governo de Israel, mostrando a um Rosa Cruz a caverna 4 e fazendo essa passagem, né, dizendo que tinham muitos manuscritos ali nessa caverna, tá? Sim. Então, assim, os editores dessas outras edições, né, da Vida Mística de Jesus, eles colocam também que quase tudo que está ali no livro foi também confrontado com o que veio depois, né, do conhecimento sobre os manuscritos, e que estava muito próximo ao que o Spencer Lewis escreveu, né? Então, o acesso ao material que ele teve, que infelizmente naquele momento, naquele período, né, da década de 20, não tinha esse rigor de se fazer uma bibliografia, de colocar as autorias, né, que hoje nós precisamos fazer, já é rotina, né, de toda pesquisa apresentar a fonte onde foi pesquisado, mas ele faz essas citações dos documentos, né, próprios mesmo da organização, que vem sendo trazida de vários momentos, né, através da tradição, e também dos textos clássicos. Esses textos clássicos, basicamente, é o Filo, né, e o Joséfo, que são dois historiadores lá do primeiro século depois de Cristo. Flávio Joséfo. Esses historiadores, eles narravam
narraram, né, em suas obras, acontecimentos ali naquela área do Mar Morto. E pelo que hoje os pesquisadores, né, confrontam com o escrito deles, eles acreditam que realmente eram os essênios que moraram ali naquele assentamento. Então, é muito interessante a gente ver essas coisas, né, que vão acontecendo e vão se somando como conhecimento para todos nós. Perfeito. Ana, tem uma pergunta aqui que é uma curiosidade, tá? É uma curiosidade que eu tenho. Porque, junto aos manuscritos do Mar Morto, foram encontrados diversos evangelhos que são considerados apócrifos, né? Partindo do cânone da Igreja Católica, por exemplo, né? Como o Evangelho de Tomé e outros. Seria possível atribuir essa construção desses evangelhos, ou pelo menos essa compilação, talvez, desses evangelhos aos essênios? Ou você acredita que não? Essa pergunta eu acho assim, maravilhosa. Justamente porque, aí voltando a Spencer Lewis, mas também aos pesquisadores, né? Aos historiadores, arqueólogos, eles dizem o seguinte, que os essênios, eles não viviam só no Egito e nem só na Palestina. Eles viviam em outros lugares, né? Então, nós acreditamos que muitos desses manuscritos encontrados em outros lugares, também tendo uma similaridade, né, de pensamento, de escrita, eles também indicam a produção de pessoas, né? E aí a gente não pode afirmar essênios, mas pessoas com aquela característica, com aquele pensamento. Pessoas que desenvolviam uma questão humanitária, né? Buscando a cura, e essa cura também não era somente física, porque eles diziam também, a prática deles era que a pessoa poderia se retirar, deveria se retirar para o silêncio, e ali poderia acontecer a cura, né? Quando a gente lê isso, a gente pensa não só no Novo Testamento, depois, né, que isso vai ser enfatizado por Jesus, mas também, hoje em dia, a neurociência fala isso. A gente precisa dormir para que nossos neuromoduladores, né, e nosso organismo em si possa regenerar, se curar mesmo, né? Isso é interessante, porque é um pensamento que vem sendo trazido e, particularmente, era um pensamento desenvolvido pelos essênios. Bacana. Aqui, continuando aqui, gente, se me permite, eu vou fazer uma pergunta, depois você vai na sequência. Nós estamos falando aí não só do aspecto místico, mas você está trazendo muitos elementos também históricos e, de certo modo, até arqueológicos, né, para que a gente possa montar, ou pelo menos ter uma noção, né, de quem eram e como eram os essênios. E aí, queria saber um pouco se existem referências sobre os costumes, as regras sociais, a maneira como eles se comportavam entre si e com os outros. O que você poderia dizer para nós a esse respeito? Voltando, né, para aquela questão do descobrimento dos manuscritos, encontraram 2 documentos, principalmente, né, esses 2, que se utiliza muito para fazer referência a esses estudos da cultura, né, da crença, dos hábitos dos essênios, que é o manuscrito, e aí tem fragmentos também, né? Ele não está inteiro, mas tem uns fragmentos. Regras da comunidade, um chamado Regra da Comunidade, que foi encontrado uma parte dele na Caverna 4 e também fragmentos na Caverna 1. E documentos de Damasco. Esse documento de Damasco é muito interessante, porque
no finalzinho do século XIX, foi encontrado um manuscrito também chamado Damasco, né? Aí eles depois atribuíram e colocaram o documento de Damasco, mas foi achado no Cairo. E só que ele era da Idade Média, né? E ele estava muito simplificado, mas com uma relação direta a esse documento de Damasco que foi encontrado em Qumran. Ou seja, será que alguém teve acesso a este material que não foi dentro das cavernas, né? Porque já era século XIX, então ninguém mexeu ali nas cavernas, acredito eu, né? Mas, de qualquer forma, eles reescreveram alguma coisa que eles leram em algum momento, né? Agora, esse momento não se sabe qual foi. Mas os estudos sobre os hábitos, sobre a crença, né, fica limitado nesses dois documentos, porque ali eles fazem várias referências e deixam a entender que realmente são os essênios, os habitantes ali, mas de qualquer forma, os pesquisadores dizem que em momento algum eles acharam a palavra essênio. Eles se atém, né, a esse estudo do Flávio Josefo e do Philon, né? E outros, né, clássicos também que falaram sobre os essênios, como o Adílio está falando, né? E bem antes, muitos místicos, né, já falavam sobre os essênios. Os essênios, algumas curiosidades você está falando, eu estou pensando aqui. Tem alguma relação com uma relação mais forte com o Antigo Testamento, me parece, do que com o Novo Testamento, então, né? Sim. O Moisés, etc. Isso. É interessante porque, na realidade, quando a gente fala Velho Testamento, na realidade, os manuscritos, eles se referem à Bíblia hebraica. Então, é o Torá e a Moisés. E é interessante que está escrito lá no livro de Damasco, a palavra, né, Torá, como significando a lei. Então, é o livro da lei. E a lei foi revelada por Deus a Moisés. Então, Deus falou, né, a Moisés, mas também Deus disse para Moisés escrever. Então, todo esse material ali do manuscrito, ele se refere às leis do Torá e a Moisés. Tá? Esse Velho Testamento, basicamente, é o Pentateuco, são os 5 livros, né, que falam isso, trazem essa história, né, e mais alguns livros. Aí, como o Pablo estava perguntando, né, dos livros, dos manuscritos apócrifos. Ali também tem vários manuscritos apócrifos. Apócrifos ou deuterocanônico, né? São considerados livros que não foram revelados divinamente, mas sim escritos pelos essênios, né? No caso, se nós formos atribuir a essas pessoas esse nome, essênio. Então, eles escreveram ali. Só que é interessante porque passa a ser considerado um livro também sagrado, porque essas pessoas, esses escribas, eles escreveram a partir de um conhecimento anterior que foi dado por Deus. Ele deixa de ser apócrifo. Por exemplo, a Gênesis é um livro apócrifo. O Macabeus, Judas Macabeus, né, tem um livro que não são todas as Bíblias que incluem esse livro. A minha, por exemplo, tem, né? É uma coleção rara, são 2 livros. E é muito interessante porque ele traz uma sequência de fatos, né, que realmente aconteceram, lutas
desavenças, né? Povos invadindo ali a área e que eles sofriam. E aí veio a ideia do filho da luz e o filho das trevas. O filho da luz estava ligado com aquele que estava ligado a Deus, né? Tinha essa prerrogativa. Nós somos filhos da luz. E precisamos combater os filhos das trevas. Os filhos das trevas eram aqueles outros povos que invadiam, né? Que lutavam, que quebravam o templo, que não estavam de acordo com o pensamento deles, com a conduta deles. E no livro de Macabeus, eles escrevem filhos, irmãos da Palestina escrevendo para os irmãos do Egito. Eu acho também que isso é uma dica para a gente entender que existiam essênios no Egito e existiam na Palestina. Porque eles, no final da carta, quer dizer, no início da carta, né, na introdução, eles se referem a irmãos e desejam saúde e paz. Eu acho que essas duas palavras são palavras assim chave, né? Porque poderia desejar qualquer coisa, né? Mas saúde e paz era o que eles buscavam. Mostra a filosofia deles. A filosofia, dentro da filosofia. Isso, né? Seria também, entrando numa outra pergunta, um reflexo para você falar um pouquinho sobre a cultura dos essênios. Como é que era a questão das mulheres? Como é que era a questão, por exemplo, dessa questão da saúde, né? Como hospitaleiros, etc. Isso. A questão da saúde, eles tinham essa conduta, né? De buscar a cura, né? E essa cura ou era através da oração, ou era essa condição, né? Olha, vai para o seu canto, fica em silêncio, que você vai ser curado. E aí eu volto a falar, hoje em dia, a gente sabe que muitas vezes a gente precisa simplesmente dormir, né? Para que nosso organismo se recupere, né? Então, lá eles já viam isso. Não, essa pessoa, ela precisa realmente estar em silêncio, buscar o repouso, porque o organismo vai recuperar. E não uma questão assim do milagre, era uma questão da natureza do próprio ser humano, né? Quanto às mulheres, eu vi que existiam algumas leis mais rigorosas, né? Uma delas, que aí eu pensei, não é só para a mulher, mas também para o homem, era em relação mesmo à prática sexual, né? Então, existiam momentos e lugares que eles teriam que se abster dessa prática. Aí a gente pensa eles não casavam, eles não tinham mulheres. Não, tinham mulheres, só que eles seguiam algumas coisas, algumas determinações. Por exemplo, a mulher, ela casava e ela passava do pai para o marido, ou seja, o pai, né, era responsável por ela. Depois, quem passava a ser responsável por ela era o marido. Então, essa lei era rigorosa. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham um cuidado especial com a mulher, principalmente com a mulher grávida, né? Então, isso também é interessante a gente ver na cultura, né? As regras, as leis, elas são baseadas numa prática de vida, em um cotidiano. Essa abstenção sexual era em relação mesmo aos dias santos, ao local santo. Então, se for para o templo, né, para eles era necessário se abster do sexo. Se for independente do local ou da época, tinha que seguir a lei com esse rigor. Em relação às crianças,
As crianças eram cuidadas, né? Tinham aquele carinho, aquele cuidado com eles, até 3 anos, principalmente, eles eram assim, as crianças eram muito bem cuidadas. Depois né, quando chegasse aos 7 anos, elas começavam a receber um ensinamento intelectual. E aí a gente lembra aqui das nossas escolas, né? A gente tem educação infantil, depois a gente vai para o ensino fundamental, que aí já começa a alfabetização. Então, tem todo um critério de estudos. E aí a gente retorna ali para o Spencer Lewis, a gente vê ele falando de Jesus como um essênio dentro dessa cultura. Então, ele foi cuidado pela mãe e do pai. Quando ele fez 13 anos, ele foi ao templo, né? Porque ali naquela época era o censo que tinha que fazer para ver quantas crianças, né, já estavam ali naquela idade de 13 anos. Porque com 13 anos eles iam para um outro tipo de escola. E aí, né, dentro dessa fala de Spencer Lewis, Jesus foi para uma escola onde ele recebeu os melhores ensinamentos e depois ele prosseguiu sua vida, né, estudando e praticando em outras escolas místicas, escolas iniciáticas, para retornar e fazer o seu trabalho. Bacana. Tem um aspecto, Ana, que eu queria... Na verdade, são duas coisas que eu queria te perguntar. Uma é em relação a algo que eu sempre ouço falar a respeito dos essênios, que é relativo à introdução de hábitos de higiene. Essa é uma primeira questão que tem uma ligação com algo maior, né, que eu diria. Sim. Tem ligação com algo maior, que é uma possível similaridade com textos de João Batista, né? Muito interessante isso, Sim. Quando se fala na pureza sexual, é a pureza também em todos os sentidos, a higiene, né? Porque, na realidade, fazer higiene não estava limpando só o corpo físico, mas estava se limpando para Deus. Então, lavar as mãos, lavar os pés, era uma lei, né? Mas uma lei tanto dentro daquela cultura, né, da higiene física, mas também uma lei para sempre se mostrar puro diante de Deus. Aí o que acontece? Duas coisas interessantes, né? Ali no assentamento, eles observaram várias piscinas, eles chamam de piscinas ou cisternas, né? O assentamento tinha vários lugares com muita água. E uma das coisas também que intriga, né, os pesquisadores é como aqueles habitantes, os essênios, né, vamos chamar de essênios, como eles fizeram essa canalização, esse trabalho perfeito para trazer a água para todo aquele assentamento, né? Interessante isso. Então a gente vê esse lado místico, esse lado religioso, né, da crença da água. Então era necessário ter muita água, né? Mas também a água era necessária para o trabalho diário deles, né? Se eles fabricavam ali os jarros, eles tinham que ter água também, né? Para moldar o barro. Então, a necessidade da água era nesses dois sentidos, né? Eles precisavam da água para o trabalho deles, precisavam da água para a limpeza, né, do corpo e precisavam da água para o seu dia a dia, alimentação, né? Para o seu cotidiano. E aí o que acontece? João Batista, ele é falado como um essênio, tanto por Spencer Lewis, quanto pela ciência, pelos pesquisadores do Mar Morto, né, dos manuscritos do Mar Morto. E os pesquisadores, eles atribuem uma similaridade de pensamento, né?
O João Batista, ele era um dualista, quando ele falava sempre nessa questão da dualidade do ser, né? Da luz, das trevas, do medo, do amor. Ele ia trazendo palavras que tinham sentidos contrários, né? Antônimos, que tem uma relação, ou é assim, ou é assado, é o bem e o mal, né? Sempre essa relação. E também eles atribuem, isso é mais o Spencer Lewis que coloca, né? A crença dos essênios era, eles liam o Zend-Avesta, né? Ou seja, eles tinham aquela prática da doutrina trazida pelos persas, porque também eles tiveram contato com os persas, né? Então, quando ele fala de filhos da luz e filhos da treva, a gente pensa, né, na doutrina de Zoroastro, em que a gente tem Mazda, né, e Ahura. E assim, a luta eterna entre eles. Exato. E A Ahura Mazda é Arimã, né? Arimã, isso. Arimã. Isso. Desculpa. Não. Nós temos, assim, essa relação da dualidade, mas que os essênios acreditavam que, no final, a batalha seria vencida pela luz, né? E exatamente a doutrina persa traz essa ideia, né? Que a luz vence no final. Batista, ele também se afastou dos essênios, isso dentro da história, né? Tanto mística quanto da ciência, porque ele discordava com a ideia principal dos essênios, que a água servia para purificar, né? Mas bastava lavar as mãos e os pés. E João Batista foi além, porque ele percebeu que o batismo, ele não era simplesmente tomar banho, não era simplesmente lavar as mãos e os pés. O batismo era um momento de transformação, de iluminação, a renovação do homem, né? Então, o batismo representa isso. Você é um novo homem, né? A partir desse momento, com outra consciência mais elevada, com outros questionamentos, né? Com até uma outra forma de comportamento. Então, o que acontece? Para João, a partir do batismo, aquele homem velho morre e nasce um homem novo. Essa era a ideia. É incrível como várias tradições antigas, né, pegam essas mesmas ideias até hoje, né? Então, antigas e contemporâneas. E é interessante porque a gente vê o quê? A tradição, ela é perpetuada a todo momento, né? Exato. E os essênios, eles estavam ali num local, né? Numa determinada data, mas eles também receberam influência de outras culturas. Então, eles vão beber dessa fonte, né? Em outras culturas anteriores a ele, né? Mas também culturas que estavam presentes. Por exemplo, os gregos e os romanos, né? Partiram ali e eles também assimilaram muito da cultura grega e da cultura romana. Iniciaticamente, até se fala que é o momento da água, né? Do elemento água, e depois o próprio peixe vai ser o símbolo, né, do cristianismo, que é um símbolo aquático, né, também. O elemento água associado a essas iniciações, né? Essas sagrações. E acho que sobrou aquele ritual do Avapés também, né? Que a gente tem ainda hoje. Isso. A igreja, né? Ela assimilou também várias tradições, né? Só que aí vem aquela questão da letras, né? Do texto, da literatura. Nós adaptamos a nossa realidade. Então, aquilo que acreditamos,
é a nossa cultura, é o nosso cotidiano. Então, a linguagem, ela também vai se adaptar àquilo ali. E aí a gente vê que os manuscritos, a maioria, eles foram escritos em hebraico, mas eles também foram escritos em aramaico e grego. Hoje a gente vê a Bíblia, né, ela falando sobre isso. O Velho Testamento, ele teve origem a Bíblia hebraica. Então, inicialmente, ela estava escrita em hebraico. Mas para se tornar comum para as outras pessoas, ela foi se transformando para o grego, né, e depois para o latim. Aí o latim era uma língua comum. Muitas pessoas compreendiam aquela língua, né? Sim. Pôde ser difundido aquele Pode conhecimento. ser popularizado. Popularizado, Mas, isso, popularizado. Sim. Principalmente depois da Reforma Protestante. Aí tem uma pergunta importante, eu não sei se o Papo quer fazer, mas acho que a gente tem a mesma curiosidade, né? Que a gente vai chegar no personagem dos personagens ali, né? Que é Jesus. Sim. Estava conversando, né? Então, Jesus era essênio ou não era essênio? Qual a ligação de Jesus com essa tradição? Porque é uma pergunta que a gente encontra em vários lugares, até nos canais aí que, né, fechados. Não, Né, pois é. Essa pergunta não vai ser respondida pela ciência, pelo menos pelos pesquisadores dos manuscritos do Mar Morto. Por quê? Porque os manuscritos, eles estavam limitados ao Velho Testamento, à Bíblia hebraica. Jesus Cristo, ele faz parte do Novo Testamento, né? Mas assim, como nós somos pesquisadores, né, eternos, né, nós vamos refletir sobre isso, fazer uma reflexão, né, sobre isso, porque eu acho muito interessante que lá no Velho Testamento, lá na Bíblia hebraica, né, lá nos manuscritos, eles falam da vinda de um mestre da justiça. Esse mestre da justiça, os cientistas identificaram em vários documentos ali que ele existiu. Então, assim, é fato. Esse homem existiu, né? E a atribuição dele era realmente transmitir a palavra divina. Então, ele era o mestre que poderia falar por Deus. Ele tinha autorização de falar por Deus. Então, a palavra dele também passou a ser uma lei, né? Mas, infelizmente, os pesquisadores dizem, ainda não compreendemos exatamente, né, essa figura desse mestre da justiça. Mas eles garantem que existiu. E quando nós passamos a olhar o que os místicos trazem de Jesus Cristo como essênio, como um membro da fraternidade branca, né? Não dá para a gente deixar de pensar no que acontece hoje, principalmente, quando a gente se reúne, e aí é interessante isso, né? Quando a gente se reúne em nossas casas, em determinado momento, para fazer uma meditação. Muitas pessoas têm experiências maravilhosas e são pessoas que a gente fala assim, são pessoas normais, né? Normais que a gente fala entre aspas, porque assim, não aparentam nenhuma doença, nenhum desequilíbrio, mas elas veem, elas ouvem, elas sentem coisas que é individual. Ou seja, de alguma forma, cada um de nós consegue, em determinado momento, conectar com uma energia que a ciência ainda não sabe explicar isso, né? Está se aproximando, porque os neurocientistas fizeram, né, experimentos com pessoas, grupos de pessoas, né, pensando em alguma coisa que houve no passado e que elas vivenciaram no passado,
e elas vão pensar, né? E os aparelhos conseguem detectar ou pensamentos de tensão ou pensamentos de relaxamento, onde elas se adaptam àquilo que ela vivenciou no passado. Mas, da mesma forma, o outro grupo fez também esse experimento, mas só que eles tinham que imaginar. O que significa imaginar? Imaginar é alguma coisa que ainda não aconteceu. Então, nós vamos imaginar o futuro. Só que o organismo, né, da pessoa que pensou no passado e aí vivenciou realmente uma experiência boa, vamos só nos situar nisso, uma experiência boa, e o outro grupo que imaginou uma experiência muito boa, teve a mesma relação, né? Apareceu a mesma configuração no cérebro. Ou seja, nós podemos criar situações em um determinado momento. E aí eu trago para essa questão, né, o exemplo de uma meditação coletiva. Todos nós pensando em coisas boas, né, na saúde, na paz, a gente tem condições, no século XXI, de criar uma situação de paz, tranquilidade, evocando a saúde, né, promovendo uma harmonia do corpo físico, mas também do planeta. E isso é uma situação que hoje em dia é indiscutível. Tanto é indiscutível que nós temos a medicina agora, né, trabalhando com a imposição de mãos, com a oração, com a massagem, a fitoterapia, né, a energia das plantas. Então, tudo isso, eu acho que é um conhecimento que vem sendo trazido durante muito tempo. E Jesus Cristo, ele é uma figura que a ciência ainda não conseguiu identificar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue vivenciar isso. Essa figura, essa mensagem, essas palavras, né? E, de alguma forma, a gente consegue uma cura. E a cura não é só física, né? A cura é de vários níveis, tá? Então, assim, a gente fazer uma relação entre os manuscritos do Mar Morto e a figura de Jesus Cristo como essênio, a gente não pode afirmar, né? Os pesquisadores não afirmam isso. Mas, ao mesmo tempo, os pesquisadores, eles afirmam que João Batista, ele também pode ser que ele seja o sacerdote, o representante de Deus que falou sobre a vinda desse Messias para trazer uma nova vida, que é a Nova Jerusalém. Então, quando João Batista escreve o Apocalipse é a revelação, é o livro da revelação, né? Não é o fim do mundo, como às vezes, né, as pessoas falam, mas é um livro de revelação de uma nova vida, uma nova era. Acabou a velha Jerusalém e está nascendo a nova Jerusalém, que ela pode ser equiparada ao casamento alquímico. E como Jung fala, a união entre a consciência e o inconsciente. É o equilíbrio, né, entre o consciente e o inconsciente. Nada mais é do que a gente entender que nós precisamos equilibrar a vida material, a vida cotidiana, com a vida espiritual. Hoje em dia a gente entende que a gente não tem que abandonar a vida material para se dedicar à vida espiritual, né? E eu acho que essa relação com os essênios, voltando lá, é importante. E aí a gente traz figuras importantes como João Batista, mas também nos manuscritos tem palavras que remetem a Paulo, a Marcos, tá? Menos a Jesus.
mas tem várias conexões com tradições Isso, atuais. tem inclusive várias o martinismo, conexões. né? Isso. O martinismo bebe bastante dessa fonte, pelo menos como a gente conhece hoje, né? O martinismo contemporâneo. Sim. Bom, tem o mais alguma Apocalipse pergunta? o Apocalipse como João Evangelista. Isso. João Evangelista. Isso. Depois eu vou fazer uma pergunta quando eu vou falar dos livros no final. Quero fazer uma pergunta sobre um. Né, quando a Ana for falar se for indicar mais alguns livros no final, eu fiquei com uma dúvida se as doutrinas secretas de Jesus mencionam alguma coisa nesse sentido também. Mas aí, se quiser falar depois. Tá. Assim, as doutrinas secretas, eu não me aprofundei nela, né? É do Spencer também, né? É do Spencer também. Spencer Lewis. Então, ele vai colocando exatamente essa questão da fraternidade, né? Da fraternidade, da grande fraternidade branca, né? E as ações de Jesus durante o seu trabalho, né? O seu ministério. É interessante isso, porque é como se fosse um aprofundamento mais assim, desse lado místico, né? Esotérico, para quem quer se dedicar a esse conhecimento, né? Mas eu confesso que não me aprofundei nele, não. Entendi. É só como sugestão mesmo. Não, mas é uma boa sugestão. É uma boa sugestão. Bom, a gente poderia ainda ficar algumas horas aqui, viu, Ana? Eu acho que realmente seria, né, muito interessante se pudéssemos, né, e tivéssemos condição nesse formato de ficar algumas horas. Por mim não teria problema, acredito que por vocês também não. Mas devido ao nosso formato, né, e a maneira como a gente utiliza, né, para poder fazer esse meio de transmissão, né, a gente está se aproximando do momento final. E aí, é claro, como de praxe, além da indicação de livros, né, que o Adílio já mencionou a seguir, eu queria pedir que você deixasse talvez alguma mensagem final, alguma consideração final sua sobre os essênios, sobre o tema, o que você quiser, está aberto aí para suas colocações. Eu acho importante, né, a gente não finalizar, porque isso é um exercício assim constante, né? Buscar os essênios como um fato, buscar como fato a ideia de que Jesus é essênio ou não, eu acho que não não são temas de discussão, sabe? São temas para a gente refletir em nosso interior, né? E vivenciar. Vivenciar no caso dos essênios, da cultura, né? do cotidiano deles, da questão de Deus, né? Da questão da paz, buscar a paz, porque eles estavam em momentos assim, o tempo todo com brigas, com lutas físicas mesmo, né? Morais, sociais, invasões, tendo cuidado para não perder a sua cultura. Então, uma das características, né, que se estuda é por que foram colocados aqueles manuscritos ali. Estava sendo escondido de quem? Né? Estava sendo guardado para quê? Eu acho, né, nas nossas reflexões, eu acho que realmente 1947 foi um momento, foi um marco para se encontrar esses manuscritos. Por quê? Porque o mundo tinha saído de uma primeira guerra, de uma segunda guerra, né? E aí, não sei se pode se fazer uma relação com isso, né? É interessante. E é um momento de refletir sobre a paz. E a mensagem dos essênios ali naquele momento era exatamente isso.
saúde e paz. É o que a gente encontra ali no livro de Macabeus. É o segundo livro dele. E eles frisam bem essas duas palavras, saúde e paz. Quando os essênios pensam, né, a luz vai vencer, a luz significa toda essa organização, toda essa harmonização com as pessoas, com o grupo, né? Sejam os animais, as plantas, é a terra, a mãe terra. E aí a gente retoma, né, a ideia dos antigos, dos místicos, dos religiosos antigos, né, as antigas religiões, da fertilidade, da terra que nos acolhe, que nos alimenta, da mãe terra, né, da mãe natureza. Então, eu acho que isso é um momento de reflexão. Foi um momento de reflexão lá naquele período, né? E eu acredito que seja um momento de reflexão para a gente agora também. Pensar na ideia de um Messias, a gente pensar também na nossa responsabilidade como indivíduo. Então, nós não podemos atribuir nossos erros a outra pessoa. Ah, não, eu errei porque eu fui levado por aquela pessoa, né? E me levou para o mau caminho. Isso não existe. Hoje em dia, a gente já sabe que não existe. O ser humano, desde lá da Gênesis, né? Ele tem a vontade e a liberdade a partir do momento em que ele provou da maçã, a árvore do conhecimento, a autoconsciência, porque ele se viu nu. Ele nunca tinha se observado dessa forma, porque ciência, né? Então, aquele homem natural, ele não tinha autoconsciência. Quando a gente sente vergonha de alguma coisa, isso significa que a gente tem que reavaliar. Se eu sentir vergonha, porque eu fiz alguma coisa que não estava adequada naquele momento, né? Caso contrário, eu não poderia sentir, eu não precisaria sentir vergonha. Tá? Então, eu acho que todo esse conhecimento trazido para nós agora é de grande valia e para grandes reflexões. Certo. Bom, agora acho que a gente poderia ter uma indicação, né, sua de livros, né? E acho que o Adib também talvez tenha alguma coisa para indicar, não sei. Eu pensei nesse, né? Ela falou da vida mística, né? E aí eu lembrei das doutrinas secretas, né? Que são das edições Rosa Cruz. Quando se fala também do Filho da Luz, a Helena Blavatsky também ela tem um trabalho, né? Ela também fala sobre isso. E que se assemelha com os próprios essênios, né? O Filho da Luz é aquele que está mais próximo de Deus. Tá? Então, todos nós somos filhos da luz porque nós estamos próximos a Deus. Quando nós nos aproximamos, né, em pensamento, em ações, nós estamos realizando aquilo que Deus, e aí é lógico que cada um vai usar o termo, né, a palavra que mais está de acordo com o seu pensamento, né? Nós nos aproximamos de Deus e nos tornamos filhos do Pai, filhos da luz. Os livros, né? Voltando aqui ao professor Fernando Mattioli, ele fala muito dessa questão do tema, né? Essênios, tá? Quando se começou a ventilar essa questão dos manuscritos do Mar Morto, vários escritos surgiram, né? Muitos eram só comerciais, né? Era só mesmo para... olha, eu já sei, não tinha um cunho científico. Porque no início ainda estava muito difícil identificar aqueles manuscritos, porque muitos
deles estavam assim em pedacinhos minúsculos. Nem se sabia direito o conteúdo, mas muitas pessoas começaram a falar sobre essa descoberta sem muito critério. Mas ele também acha que, mesmo assim, falando de uma forma não muito criteriosa, foi bom, porque cada vez que a gente fala desse tema, outras pessoas provavelmente vão procurar saber e vão se aprofundar nesse estudo. E isso é bom para as pesquisas do desenvolvimento, né, das descobertas dos manuscritos. Bom, tudo bem. Então, eu acho que a gente teria, como eu disse, tem muito ainda a explorar. Temos muito a agradecer a sua presença, né, aos conhecimentos que você vem trazendo para o nosso público, né? E acho que em nome do nosso público eu estou deixando aqui as minhas palavras finais para o público, né? E de enorme agradecimento a você e a feliz escolha da temática, né? Por sua parte, e que durante as pesquisas que você vem desenvolvendo, que sempre traga para nós novas coisas. Aliás, sempre você está convidado. Vou continuar me aprofundando nesse tema, maravilhoso. Gostou, né? Exatamente, é um tema fantástico. E aí, vou deixando a minha saudação final, minhas saudações arcanas, minhas saudações fraternais ao público todo que está aqui conosco, né? Tanto no site sabedoriaarcana.com.br, quanto nas redes sociais de Sabedoria Arcana, né? Instagram, TikTok, Facebook, e também lá no YouTube, né? Que vários episódios dos podcasts também estão indo para o YouTube. Então, eu, nesse momento, me despeço e passo a palavra para o Adílio e também para a Ana fazer a sua despedida do público. Tá bom, então vou deixar a convidada se despedir, né, por último, e agradecer em nome da Sabedoria Arcana e de todos os nossos ouvintes, que estão sempre, mais uma vez, a gente agradece a audiência, estão sempre colocando palavras, sugestões, etc. aqui para a gente. Essa era uma sugestão, falar sobre os recentes, e encontramos uma pessoa que está na área de educação e neurociência trabalhando com os recentes, o que não é simples, né? Então, se demoramos, nós encontramos alguém para falar. Que é uma temática que, como a gente já falou, é importante para todos aqueles que queiram entender não só a questão das religiões, né, a ciência das religiões, história das religiões, mas também para quem trabalha com as religiosidades, né, no tempo contemporâneo, com tradições ou não importa, né, até como historiadores, né, antropólogos, etc. Acho que ainda muita coisa vai se descobrir, certamente, no futuro. E aí eu me lembrei, só para encerrar, existem esses textos, os manuscritos marmotos, estão traduzidos em português, né? A gente tem, e nós encontramos em algumas editoras acadêmicas, inclusive, essas obras. Então, fica o convite, né, para que quem quiser ler a obra original, né? Isso. E também, assim, várias pesquisas, nós temos universidades, né, faculdades, a esse tema, né? Sim. Ciência das religiões, tem também a de história, né? Tem a própria de teologia mesmo, são momentos importantes de pesquisa, né? Tem trabalhos acadêmicos que a gente pode achar na internet, né? Nos sites próprios das universidades, trabalhos maravilhosos e também escritos, né? E bom também é que está em português, né? Então, Exato. É interessante até isso, porque tem um acesso maior para o número de pessoas. A ideia é essa, para, de repente, estimular no sentido de que já tem material em português e que tem pessoas no Brasil, como a gente falou no início, né, que já estão trabalhando. Então, eu fiquei muito feliz de saber disso. Não é algo que esteja restrito, né, ao Oriente Médio, à Europa, alguma coisa assim, né, ou aqueles que ficaram com os fragmentos. Então, parabéns à pesquisa e deixo aqui também minhas saudações arcanas e meu agradecimento. Obrigada, né? Obrigada pelo convite, obrigada por esse momento, né? Agradeço a Sabedoria Arcana também. Nós que agradecemos. Isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até logo. Tchau.